Irmãos, eu creio que o tema desta manhã é um tema muito próprio para os nossos dias. Dias difíceis, dias de derrotismo, pessimismo, tragédias, criando e causando desesperança, medo. E eu creio que este tema, edificai-vos, ele é muito próprio porque, além de ser vida, energia para nós, força, estímulo, ânimo, ele também acontece num contexto em que Paulo pinça duas palavrinhas que nós temos nesse texto, 1 Tessalonicenses no capítulo 5, verso de número 11, que são as palavras consolai-vos e edificai-vos. E o contexto em que ele aqui pinça essas duas palavras, consolo e edificação, é um contexto da vinda de Cristo, a volta do Senhor. Se o irmão perceber no capítulo de número 5, a vinda do Senhor é certa e repentina, e a partir do verso de número 4, a necessidade de vigilância. É um contexto da vinda do Senhor, do retorno de Cristo à terra. E esta palavra de Paulo, ela causa algum espanto e medo nos seus ouvintes, os leitores desta carta. Eles ficam amedrontados, porque é um assunto que mexe com a gente. Como assim? Jesus vem, vai levar a sua igreja, eu estou preparado ou não, eu subo com ele ou eu fico. E a igreja, ela esboça, as pessoas deste contexto, elas esboçam uma preocupação que ela é importante. É importante que tenhamos esse desconforto que deve servir para o nosso preparo. Esta mensagem deve mexer com a gente e nos chamar a atenção para com relação ao nosso preparo. Então, essas palavras, consolai-vos e edificai-vos, elas surgem num contexto em que Paulo queria que eles fossem consolados, fossem edificados, e não ficassem com tanto medo, com tanto pavor, pelo despreparo. Como aquela crente que dormia o culto inteiro, e ela então, assentada no banco, no final do culto, a igreja cantando, vivifica. Canta aí, pastor Francisco, porque eu não sou bom para cantar. Vivifica. E a igreja cantando e ela dormindo. E de repente ela acordou, deu um pulo no banco e falou assim, não, Vivi não fica, Vivi vai. O nome dela era Viviane. E ela dormindo, sonhando no culto. A igreja cantando, vivifica, do verbo vivificar. Ela deu um pulo e disse, não, Vivi não fica, Vivi vai. Aquilo serviu de despertamento para ela, que dormia o tempo todo no culto, e precisava ser chacoalhada, precisava atentar para essa questão. Essa semana eu sonhei que teve um tremor no meu prédio. Se continuar na linha do pastor Francisco com os seus sonhos, né, pastor Francisco? Do culto de quarta-feira, não é verdade? Eu espero que meu sonho não se concretize. Eu espero que este sonho não se concretize. O tremor que houve. Mas assim, a gente precisa ficar atento, porque a gente precisa ser chacoalhado de vez em quando, para a gente perceber se nós estamos ali bonitinho no caminho, se nós estamos preparados para isso. E é por isso que Paulo traz esta palavra, e das duas eu quero destacar uma só, que é a palavra edificação. Edificai-vos uns aos outros. Veja aqui o texto bíblico comigo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, o verso de número 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Naquele contexto de medo, de despreparo, em que Paulo fala que Jesus estaria vindo, e eles acreditavam que Jesus poderia estar vindo naquele dia, e por isso eles param de trabalhar, alguns relaxam, e tantas outras coisas que estavam fazendo. Paulo então traz uma palavra de edificação. Olha, vocês precisam se edificar, vocês estão perdendo tempo, vocês precisam olhar uns para os outros. O que está acontecendo com vocês? E eu quero então destacar, meus irmãos, aqui seguindo neste nosso pensamento que temos estudado sobre a igreja,
A igreja, ela precisa ser edificada integral e reciprocamente. Mas para isso ela precisa vencer algumas questões que eu quero destacar com os irmãos. Ela precisa vencer a indisposição, o individualismo e a desconfiança. Neste processo de preparo, de edificação, nós precisamos vencer a indisposição. E Paulo, quando escreve aos Hebreus, abra sua Bíblia, Hebreus no capítulo de número 5, os versos de 11 a 14. Aliás, Paulo não, nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus, o livro de Hebreus. Hebreus no capítulo de número 5. Veja comigo aqui, o capítulo 5 de Hebreus, os versos de 11 a 14. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para que aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Conjugando esta palavra que vem como advertência para nós, Paulo, quando escreve lá aos Tessalonicenses, ele começa a perceber que as pessoas estavam parando de ouvir, estavam parando de atentar, estavam parando de se alertarem para com aquela mensagem. E eles estavam regredindo. E a preocupação desta indisposição é exatamente esta: regredir. Características de Hebreus capítulo 5, eles estavam demorando a ouvir a exortação. Eles não estavam dando muita atenção à exortação. Ouviremos depois. Nós temos alguns discípulos, o próprio mestre, o próprio apóstolo Paulo, que eles ouviam esta frase: a respeito deste assunto te ouviremos depois. Estamos muito focados em outras coisas. E dentro desse contexto, parece-nos, no estudo em que as pessoas estão retrocedendo nas suas atitudes, como se nunca tivessem tido conhecimento da verdade, como se a palavra nunca tivesse moldado em algum momento da nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, o nosso comportamento, como se nós fôssemos neófitos na fé, como alguém que estivesse ouvindo pela primeira vez a palavra de Deus, como uma criança que começa a engatinhar, dando seus primeiros passos. É a alusão que nós temos em Hebreus no capítulo 5. A preocupação do apóstolo Paulo é esta indisposição, a falta de disposição para com as advertências que ele mesmo traz, naturalmente ordenado pelo Senhor. Ele percebe um comportamento infantil de algumas pessoas que, uma vez aprendido, adquirido a maturidade, começam a regredir e começam a dar trabalho. Algumas doenças, e nós temos percebido, em que a pessoa sofrendo alguma situação, aquela situação provoca uma regressão no seu comportamento. Ela regride, ela vem avançando, se desenvolvendo, e talvez por algum fator, uma doença, um transtorno, ou qualquer uma outra situação externa que influencia, ou até mesmo interna, esta pessoa começa a regredir. Muitas vezes perde a fala, perde o movimento, perde determinados reflexos importantes. E do ponto de vista espiritual isso pode acontecer. E é por isso que Paulo fala assim: vocês estão como crianças, vocês estão regredindo, parece que vocês nunca foram os mestres, os ensinadores, os professores, pela falta de disposição, e por isso parecem que vocês estão regredindo na fé, já chegaram ao estágio de mestre, mas vocês estão voltando a serem crianças. Diz aqui o texto bíblico a respeito disto, verso 12 do capítulo 5 de Hebreus:
Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que vos ensine novamente. É como se Paulo pegasse uma pessoa bem experimentada, vivida na igreja, com muita experiência, e falasse assim: vem cá que eu vou te ensinar tudo de novo. E pegasse a pessoa pela mão e falasse assim: olha, não faça isso, não faça isso, não fale isso, olha o que você está fazendo, cuidado, não suba aí, não, olha, você vai se sujar, não suje a sua roupa, como criança. E o afastamento de Deus e a indisposição a Deus, ela provoca isso. A pessoa parece que perde uma noção. Como aquela criança que está muito sem freio, e ela vai para lá, vai para cá, vai para lá. Você já entrou num ambiente em que tem um rato? Qual é a reação do rato quando alguém entra no recinto? É para lá e para cá, onde tiver um buraco ele vai entrar. Muitas pessoas parecem que chegam a esse momento como um rato. Qualquer buraco ele entra. Qualquer buraco ele entra. E aí por isso que precisa pegar na mão e falar assim: olha, aqui não. Você esqueceu que já foi te ensinado, você foi mestre, você foi professor da escola dominical, você foi professor do crescimento cristão, você pregou, você fez isso, você fez aquilo, você teve um desenvolvimento espiritual magnífico, você não lembra disso? Olha, a sua história vai passar no céu. Mas o que está havendo com você? Você que foi mestre, está regredindo, voltando a ser criança, precisando que alguém pegue na sua mão. O que está acontecendo com você? A regressão nessa indisposição, e o autor de Hebreus vai falar assim: olha só, vamos fazer uma coisa, vamos parar com tudo e vamos começar com leite. Vamos voltar ao início de tudo. E por isso que ele fala que alguns estão precisando de leite e não de alimento sólido. Precisa lá do beabá, não pode mentir, não pode fazer fofoca. Essa semana eu estava lendo isso, eu me assustei, pastor Francisco, porque a fofoca está junto com o adultério, com o homicídio. Dos tais não herdarão o reino dos céus. Às vezes nós nos preocupamos com aquele que está cometendo adultério, e estamos ao lado de alguém que está fofocando também. Deus não tolera isso. Deus não tolera isso. Então é preciso que, por isso Paulo, nesse entendimento, ele parece que quer que as pessoas voltem ao estado de mestre, de maestria, e não como crianças. Por quê? Porque alguns estão mimados, perderam o discernimento. Por que perdeu o discernimento? Perdeu a maturidade? Por que perdeu a maturidade? Perdeu a sabedoria? Por quê? O que aconteceu? E é por isso que Paulo fala assim: edificai-vos. O que está havendo com vocês? Essa indisposição, edificai-vos. Mas há uma segunda coisa que nós precisamos vencer neste processo da edificação, que é o individualismo. 2 Coríntios, no capítulo de número 2, veja comigo. 2 Coríntios, no capítulo de número 2. O individualismo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2. Nós temos aqui algumas diretrizes também neste sentido, de 5 a 11. Ora, se alguém causou tristeza, não fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós: se alguém produz o mal para com alguém, está produzindo o mal para todo o corpo. Não apenas para o apóstolo Paulo, que aqui assume uma função de apóstolo, de líder, daquele que recebe o oráculo de Deus. Interessante, a gente pensa muito em oráculo lá no Antigo Testamento, mas os discípulos também recebem a palavra de Deus, os seus oráculos sagrados, como no Antigo Testamento os profetas recebiam. Paulo está falando aquilo que vem de Deus para o seu povo: olha, vocês estão produzindo mal a mim, mas também a todos. Todo o corpo sofre pela meninice de vocês, pela imaturidade de vocês, pela falta de edificação de vocês. Vocês estão voltando a ser crianças.
E ele continua no verso de número 6. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, leia comigo o verso 7, irmãos, perdoar-lhe e confortá-lo para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Ou seja, aquele que produz um mal no corpo, essa pessoa está sofrendo. Às vezes ela está sorrindo, mas ela está sofrendo. Às vezes ela está, vamos dizer assim, eufórica, mas ela está sofrendo. E Paulo, com o seu amor e com a graça do Senhor, ele fala assim, edifica essa pessoa, busca esta pessoa, não afaste esta pessoa, não afugente esta pessoa, não vamos banir esta pessoa da convivência, vamos trazê-lo. Se está virando criança, se está retrocedendo, vamos pegar na mão e vamos trazer novamente esta pessoa. É o que o Paulo está trazendo aqui, porque o processo é de edificação. E ele não poderia incentivar a segregação, a divisão ou o afastamento, não. Paulo não poderia caminhar neste sentido, pelo contrário, o caminho é de trazer, é de buscar, é de aproximar. O que você faz com aquela criança que está rebelde na sua casa, o seu filho, o seu neto, ou quem quer que seja? É você orientar, olha, não pode isso, não pode aquilo. Hoje eu estava na biblioteca, fui visitar a biblioteca hoje, e lá estava uma classe, a classe laranja, visitando a biblioteca com muitas crianças. E o nosso irmão Rodrigo, responsável pela biblioteca, que aqui está, dizendo aqui, irmãos, crianças, essas bíblias assim, aqui esses livros, a história da igreja, a documentação da igreja, e o irmão Rodrigo falando exatamente, dando direcionamento para as crianças. Aqui os pastores da igreja, a galeria de fotografia dos pastores da igreja, direcionando as nossas crianças, porque elas vão crescer, e elas precisam aprender, e elas precisam se enquadrar. E é o que Paulo está querendo com eles. Vamos trazê-los, esses que estão assim. Verso de número 8 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, veja comigo, capítulo 2. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Você está vendo alguém que está retrocedendo? Você está percebendo alguém que está se distanciando? Você está percebendo alguém que está causando problema no corpo? O que você vai fazer? Você vai expulsar, jogar fora, dar um chute? Terminar de matar a pessoa porque essa pessoa não está bem? Irmãos, não se enganem. Os crentes, os tementes a Deus, aqueles que pertencem ao Senhor, sofrem. Agora, quem não é crente, quem não tem temor ao Senhor, não está nem aí, cria confusão. Porque o crente pensa no corpo, ele pensa no outro, ele pensa nas consequências da meninice, da imaturidade, ele pensa naquilo que ele faz, o que poderá acontecer, qual o resultado, e muitos dos resultados não servem para edificação. Lembre-se que esta palavra, o tema desta palavra é edificai-vos. Será que aquilo que eu estou fazendo está edificando, está criando uma liga amorosa de amor, de participação, de crescimento, de edificação, ou estou sendo utilizado por Satanás para criar discórdia quando Pedro chega diante do Senhor para alertá-lo, e Jesus fala com Pedro, arreda-te de mim, Satanás, sai, Satanás. Tem hora que dá vontade de você falar isso para alguém. Eu fico com medo que a pessoa pode cair dura, né? Pode ser algo tão impactante, tão forte, mas tem hora que dá vontade de você falar. Às vezes a gente até pensa, né, Lincoln? Sai, Satanás. Mas como Paulo diz aqui, e a palavra é sobre edificação, Paulo fala aqui, olha, use o amor, tenha paciência, edificai-vos uns aos outros. Porque eu sei que tem hora que tem gente que quer torcer o meu pescoço, mas eu sei que eu também tenho hora que eu quero torcer o pescoço de alguém. Mas eu não vou fazer isso, não devo fazer isso. Às vezes só passa pela cabeça e a gente fala assim, sai, Satanás. Porque a intenção não é separar, é edificar. A intenção é preparar o caminho de volta. Ele aqui então continua no verso 9, foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Verso de número 10, leia comigo, igreja, por favor, verso 10. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado,
se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Tanto o ofensor como o ofendido deve estar na presença de Cristo. Tanto Paulo que sofre a ofensa e que precisa perdoar, como aquele que também precisa ser perdoado. O problema é quando um dos dois não está na presença de Cristo. Aí é que é o problema. E pior ainda, quando os dois não estão na presença de Cristo. Se um está na presença de Cristo, já é mais fácil. Opa, tem um maduro, tem um consciente, tem um que quer resolver o problema, ok, baixa a guarda, eu vou reconhecer os meus erros, vou confessar os meus erros, os meus pecados, tudo bem. E aí a outra parte é o outro problema. Mas um já é uma grande coisa, o que não garante que resolva o problema ou o conflito. O individualismo. Quando os dois não estão na presença do Senhor, não adianta, não adianta. Se tentar ajudar, pode até piorar. Tem hora que é nem bom entrar na situação. Mas se alguém está na presença do Senhor, ou os dois estão na presença do Senhor, e Paulo deixa aqui isto claro, fiz na presença de Cristo, diante de Deus, diante do Senhor, a probabilidade da resolução positiva e satisfatória será muito maior. E ele então, verso de número 11 aqui, por que isso? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Na presença de Cristo, nós não estamos também sozinhos. Não se iludam. Aquela história de que Satanás é o primeiro a aparecer, e é o primeiro a comparecer, e o primeiro a chegar, na verdade, ele não vem chegando, ele já vem de longe chegando. Ele é inimigo da igreja, ele é inimigo do povo de Deus. Ele quer destruir a igreja de Cristo, ele quer destruir a nossa fé, ele quer destruir a edificação, ele quer destruir o povo de Deus. A igreja de Cristo é a única instituição hoje na terra, eu não tenho medo de falar isto, que tem uma mensagem de esperança e de edificação. A igreja de Cristo está lá no Rio Grande do Sul trabalhando, edificando as vidas, levando uma palavra de esperança, que não acabou, é tempo de reconstruir, é tempo de recomeçar. A igreja de Cristo olha para as pessoas que precisam ser edificadas, mas esse individualismo tem causado muito problema, este pensar em si mesmo tem causado muito problema, pessoas que pensam em si e não pensam nas consequências daquilo que faz, daquilo que fala, como age, pessoas que vivem de maneira independente da igreja, como se pudessem fazer qualquer coisa e isto não afetasse a vida da igreja, como se independentes fossem de Deus, e que gozam da sua liberdade para dar lugar à carne, não percebendo as consequências que isto traz para o corpo de Cristo. Porque sendo você membro, haverá sim uma consequência para todo o corpo, se não em todo o corpo, parte do seu corpo. Este individualismo que afasta da fé, da comunhão, da pessoa centrada em si, e daí muitos problemas começam a surgir a partir nesse sentido. A pessoa que não pensa que o corpo chora, que o corpo adoece, que o corpo sangra. É como em nossa casa, né, meus irmãos? Eu coloquei no editorial de uma pastoral a respeito dessa nossa responsabilidade que nós temos para com as pessoas a partir das nossas atitudes. Eu até coloco aqui no nosso boletim, o amor, a letra A, paciência, aguardar pacientemente o momento exato da resposta, da ação, da decisão, da fala. O nervosismo e o estresse atropelam os nossos bons sentimentos, abafam o nosso sorriso e alegria, produzindo raiva e inquietação. Às vezes é hora de falar, mas também às vezes é hora de calar e só orar e pedir o direcionamento do Senhor. E na igreja é a mesma coisa, porque tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. O Pequeno Príncipe, lembram dessa frase?
Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, aquilo que você planta, você vai colher. Como você age com as pessoas no ambiente social, aquilo terá reflexo para você. E isso nos lembra um pouquinho assim aquela questão de causa e efeito, né? Que o budismo trabalha muito essa questão. Nós vimos isso exaustivamente lá na Tailândia. Essa doutrina budista que fala da lei da causa e efeito, aqui se fez, aqui se paga. E se não houver perdão de Deus, sim, vai colher, porque em Cristo nós somos nova criatura, as coisas velhas já passaram, mas é preciso estar em Cristo como Paulo estava, diante de Cristo, diante dos seus ofensores. Se estamos diante do Senhor, é outra coisa, aí a graça nos basta. Agora, se nós não estamos diante do Senhor, nós poderemos sofrer as consequências das nossas ações, da nossa fala, do nosso comportamento. O individualismo, temos aqui essa descrição de Paulo, no verso de número 8 também, para trazer esta pessoa, confirmar com ele o vosso amor, traga esta pessoa novamente, fale novamente a esta pessoa, tire-a do estágio de infantilidade, de meninice espiritual, já aprendeu tudo, sabe que não pode fazer isso, sabe que não deve fazer isso, e por que você está fazendo, por que você está retrocedendo na fé? Este individualismo que gera competição entre a igreja, os membros da igreja, um quer ter conhecimento maior que o outro, um quer ser lembrado mais que o outro, um quer aparecer mais que o outro, um quer trabalhar mais do que o outro para ser reconhecido. Esta vaidade no serviço, esta vaidade de que eu sou o melhor, sou insubstituível, sem mim nada pode acontecer. Isso não é de Deus. Isto não é de Deus. Todas as igrejas que eu pastoreei, quando eu saí, todas as igrejas continuaram no seu trabalho, no seu ritmo, apresentando crescimento. Por quê? Porque a obra não depende só de mim, a obra é do Senhor. E eu não tenho essa ingenuidade de pensar que quando vai embora tudo acaba, porque aquela igreja precisava de mim. Não, meu irmão, a igreja não precisa de mim nem de você. A igreja é do Senhor. Ele leva e Ele traz. Ele permanece com vida, mas também Ele chama para a eternidade. É o susto que a Viviane precisou receber. Vivi fica. Não, Vivi não fica não, Vivi vai. É preciso, às vezes, levar um susto. Os alertas de Deus para nós. E é por isso que Paulo pinça essas duas palavrinhas, consolai-vos e edificai-vos, dentro do contexto da parousia, que é a volta de Cristo, para chamar a igreja ao alerta. Quantas coisas estão acontecendo neste mundo, meus irmãos? Será que isto não serve de alerta para nós? Quantas tragédias visíveis, as pessoas desesperadas, a criação está gemendo, as pessoas estão desesperançadas, desesperançosas, aflitas, como não tendo pastor, falta liderança, falta comando, falta a palavra da verdade prevalecer. É isso, sim, sim, não, não. Quanta coisa está sendo dito que não é sim, sim e não, não. Ah, é mais ou menos, ou talvez não. A Bíblia diz que é sim, sim, não, não, que passa disso é procedência maligna. Aquilo que não é de fé é pecado. Paulo fala sobre isso em Romanos. É preciso ter um posicionamento diante da verdade, diante das coisas de Deus. Sim, sim, não, não, acontece. E é necessário este comportamento para vencer esse individualismo. Não é a sua vontade, nem a minha vontade, mas a vontade de Deus. E em último lugar, meus irmãos, a desconfiança. Eu precisaria de umas 3 horas para esse sermão aqui. Eu estou reduzindo aqui e provavelmente voltarei numa segunda parte, já era meu pensamento trabalhar esse tema com os irmãos. Em terceiro lugar, a questão da desconfiança. Para que a igreja seja edificada, ela precisa vencer a indisposição, o individualismo e a desconfiança. E essa palavrinha tão simples, tão fácil, tão corriqueira entre nós, mas eu fiquei assim pensando, o que de fato significa desconfiança?
E a internet nos responde, os dicionários, naturalmente. Desconfiança. Sentimento de incerteza ou suspeita que alguém passa a ter com algo ou alguém. Então, se houver desconfiança, não vai haver edificação. E sim suspeita. Descrédito, pela definição, perder a crença na verdade, na justiça, achar que todas as pessoas são iguais, que todas as pessoas nos decepcionarão. A desconfiança pode ter diversos efeitos negativos, tanto a nível pessoal quanto social. A desconfiança pode levar ao isolamento, à dificuldade de estabelecer relacionamentos saudáveis. A desconfiança te afasta do caminho do Senhor, a desconfiança te afasta da igreja, a desconfiança te afasta das pessoas, a desconfiança te isola. Ela produz resultados negativos. Pessoas constantemente desconfiadas podem ter dificuldade de confiar nos outros, o que pode afetar a sua capacidade de formar laços afetivos e construir amizades duradouras. Fica todo mundo desconfiado de todo mundo. Quando eu fui pastorear em Minas Gerais pela primeira vez, todo mundo falava, olha, o mineiro é desconfiado. E eu ficava em apuros porque vocês conhecem o perfil do carioca. Você sabe que muitas vezes até um pouco afoito e intransigente e saído demais, né? Muito atirado, aquele jeito muitas vezes, né? Indisciplinado do carioca. Os cariocas estão aqui e concordam comigo? Alex, a Gláucia, não é verdade? Aquele nosso jeito. E eu ficava percebendo assim, gente, realmente como a gente tem um jeito que precisa ser consertado. Como nós precisamos de um jeito que precisa ser polido. Porque eu estou no meio de gente desconfiada. E olha só, é um ambiente ruim. Você não sabe o que as pessoas estão pensando, o que elas estão desconfiadas de você. Por quê? Será que elas vão achar que eu vou roubar alguma coisa? Eu vou furtar alguma coisa? Eu vou visitar e vou subtrair alguma coisa alheia? Qual é a desconfiança delas que eu vou levar o dinheiro embora da igreja? Olha, eles são desconfiados. Temos mineiros aqui, eu estou falando verdade ou não, Adriana? Cadê a Adriana? Não é isso, Adriana? A família dela tinha toda a razão para desconfiar de mim. Quando eu cheguei na casa dela com uma bermuda, sandália havaiana e uma camiseta amarela, a tia dela falou assim, a Adriana arranjou um namorado bonito. Tem todo motivo para ter desconfiança, porque produz isso. Distanciamento, afastamento, discórdia e tantas outras coisas mais. Isto é um problema para a edificação. Você não sabe com quem você está lidando e qual a atitude da pessoa, o que ela vai falar e o que você vai fazer em relação àquilo. Irmãos, isso é tão sério que eu convivi num ambiente que uma pessoa falava assim comigo, olha, se você encontrar com essa pessoa na rua, você nem olha para ela, porque se você olhar para ela, você corre risco de ser afetado só pelo olhar dessa pessoa. Era uma pessoa tão perigosa que o conselho era este, olha, nem olha para ele. Porque só de olhar já é um problema com essa pessoa. Se estiver andando num lugar, sai de perto. Se você trocar uma palavra com ele, um bom dia, uma boa noite, isso será levado contra você no tribunal. Por causa da desconfiança. Você não sabe o que a pessoa vai fazer com aquilo. Isto é um problema para a edificação. Então, por isso que a igreja precisa vencer nessa perspectiva aqui, a indisposição, o individualismo e a desconfiança, porque são entraves para a edificação da igreja, porque a desconfiança mina os relacionamentos, joga no chão todos os relacionamentos, tudo aquilo que vem do Senhor, a desconfiança pode travar. Mateus capítulo 11, eu estou chegando ao final, meu irmão, eu quero concluir aqui e voltar a este assunto num outro momento, numa outra situação. Veja aqui comigo, Mateus capítulo 11, 25. Mateus capítulo 11, 25. Quando o Senhor Jesus nos traz uma palavra neste sentido, Mateus no capítulo de número 11, ele diz assim nos versos de número 25,
Pode colocar aí na tela, minha irmã, por favor. Por aquele tempo, exclamou Jesus. É esse texto? Nenhum exército vence a guerra se estiver dividido. É esse texto que eu quero destacar com os irmãos. Talvez eu tenha me enrolado aqui na reflexão. Nenhum exército vence a guerra se estiver dividido. Se algum irmão achar aí, pode me ajudar e coloca na tela. Quando Jesus faz uma advertência do seu povo dividido, do seu povo que não estava em consonância com aquilo que era, na verdade, a vontade do Pai, e ele então fala a respeito disso. Me ajuda aí, pastor Francisco. Nenhum exército vence a guerra se estiver dividido. 12:25, obrigado, é só virar a página aqui. Obrigado aos nossos universitários. 12:25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Divisão provoca esvaziamento, ninguém quer ficar. Ninguém quer ficar. Ninguém quer ficar num lugar onde nós provocamos divisões, não. Divisão basta lá no mundo. Divisão basta na sociedade, que está tão dividida em todos os aspectos. E é por isso que esta palavra, eu disse aqui no início, ela é tão importante para os nossos dias. Num tempo de pessimismo, de derrotismo, num tempo de fracasso, o apóstolo Paulo falar: edificai-vos. Edificai-vos. E a palavra edificai-vos aqui, este verbo edificar, ele vem para nós dentro de um contexto de construção. Edificar é ser um construtor. Ele utiliza esta analogia, esta comparação com aquele que constrói, como o pedreiro, aquele ajudante de obra, aquele que coloca tijolo por tijolo e vai construindo. A ideia também, nesta palavra, nesse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11, é a ideia também de construção, edificação do corpo de Cristo. Por isso que ele faz esta alusão como construtor, como edificador, que nós temos a responsabilidade. Vamos concluir, meus irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, ou seja, eu com alguém e alguém comigo, os dois juntos, como também estáis fazendo. Feche os seus olhos, irmãos, e vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor quebrantamento, submissão à sua vontade. Deus não pode nos usar se Ele não nos quebrantar em primeiro lugar. Deus não pode nos usar se não formos submissos à sua vontade. Mas tem uma advertência: Satanás sim pode te usar. E se Deus não te usar, alguém vai te usar. Se Deus não te usar, alguém vai te usar. Precisamos orar e pedir a sensibilidade espiritual, meus irmãos, nos colocando diante do Senhor, deixando o coração arrogante, deixando o nosso coração frio, apático, deixando de fazer a vontade de Satanás. 2 Timóteo capítulo 2, verso 26, Paulo estava dizendo que algumas pessoas estavam presas nas mãos de Satanás, fazendo a vontade dele. Mas nós, como corpo de Cristo, precisamos nos edificar, precisamos construir aquilo que Deus começou a fazer, a sua boa obra em nós. Esteja orando ao Senhor. Há um hino no cantor cristão que diz assim: qual o adorno desta vida? É o amor. Alegria concedida pelo amor.
é benigno, é paciente, não se torna maldizente, este meigo amor. Com suspeitas não se alcança doce amor. Onde houver desconfiança, ai do amor. Pois mostremos tolerância. Muitas vezes a arrogância murcha e mata o amor. Mas o amor constrói, o amor edifica. E Paulo nos orienta, a palavra de Deus, Deus nos orienta nesta manhã a edificarmos uns aos outros em amor, para que a igreja de Cristo cresça, se desenvolva e esteja preparada para subir e não para ficar. Em Cristo Jesus. Amém.